Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cubra agora esse lugar com o sangue de Jesus. O Senhor cubra a minha vida, a minha casa, a minha família e cubra cada família que está aqui representada, Senhor. Hoje, papai, nós vamos falar de algo sobrenatural e eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir as mentes, os corações, Pai, não somente das que estão aqui, mas as que estão nos ouvindo pela internet, Senhor. Que o Senhor abra, Senhor, o coração. Que o Senhor venha falar profundamente com cada uma, Senhor. Que o Senhor venha trazer revelações espirituais, Senhor. Ó Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor em mim me faz ser grande. Então, Senhor, que a palavra que vem da minha boca hoje, Senhor, caia em cada coração, Senhor, e produza frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Frutos que saltem para a vida eterna, papai. Em nome do Senhor Jesus. Que ninguém saia daqui vazia, que ninguém que está me assistindo também, depois dessa palavra, saia vazia, mas que todas saiam com uma esperança renovada, com a sua fé renovada, Senhor, no Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então essa história está no livro de Josué. Quero contextualizar vocês rapidamente, né? Moisés tirou o povo do Egito, passou 40 anos no deserto e agora eles já estavam na terra prometida. Então já tinha cessado o maná do céu, era tempo de conquista. Então essa tarefa Moisés passou para Josué, um grande guerreiro do Senhor. E ele estava à frente de toda aquela multidão, eram milhões de pessoas. E entrou uma pequena família de 600 pessoas e saiu mais de 1 milhão, né? Se a gente fizer os cálculos aí, mais de 1 milhão de pessoas que estavam para entrar na Terra Prometida. A primeira geração morreu, que eram os incrédulos, os murmuradores, aqueles que reclamavam, morreram no deserto. A gente aprende tanta coisa estudando a passagem desse povo no deserto, né? Como a murmuração nos mata, nos impede de alcançarmos bênçãos e promessas. Então, a primeira geração ficou no deserto, morreu. Mas a segunda geração, como Deus é um Deus fiel, através da fé de Caleb e Josué, né, segurou esses dois até o fim, junto com Moisés. Eles entraram com as suas famílias, com seus filhos e netos. E ali eles estavam na porta da terra prometida. E a primeira cidade que eles encontram foi em Jericó. Uma cidade totalmente murada. E hoje as ruínas de Jericó estão lá em Jerusalém. Eram muralhas muito grandes e dentro dessas muralhas tinham casas que as pessoas habitavam. Elas tinham 6 metros de largura. Era uma cidade pequena, mas fortemente murada. E nesta cidade, quando eles chegaram ali, o Senhor Josué manda os espias para que fossem dar uma olhada, para que fossem olhar o lugar, para ver o que rolava lá dentro, como eles iam atacar. Quando a gente está numa guerra, para nós entrarmos numa guerra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer nosso inimigo. A gente não pode entrar numa batalha espiritual, numa oração, se a gente não conhecer o nosso inimigo. Quem é o nosso maior inimigo, né? Satanás e os seus demônios. E é contra ele a nossa guerra. Diz a palavra de Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestes. Conhecendo como Satanás age, conhecendo como o inimigo age nas nossas vidas, nós temos arma e força para lutar. E às vezes o inimigo usa pessoas para nos atacar. Usam aquelas pessoas que a gente mais ama. Às vezes é o nosso próprio marido, nossa mãe, nossos filhos, sogra, enfim. Então o inimigo ele usa essas pessoas para nos deixar fora de si, para que a gente parta para uma briga contra essas pessoas e aí destrua uma família, né? Mas se você sabe que é o diabo que está usando aquela pessoa para te deixar triste, para te provocar, você vai se calar, não vai falar nada e vai usar a arma que Deus te deu, que é a oração. É o jejum, é o joelho no chão, é a profecia através da palavra, é chamar à existência aquilo que não existe. O Senhor fez tantas coisas na minha vida através dessa palavra, queridos, através de posicionamento, obediência ao Senhor. Eu não sou melhor que vocês. Se Deus fez na minha, vai fazer na de vocês também. Em nome de Jesus, creio nisso. Que eu sou prova viva do poder do Senhor. E a minha vida eu realmente separei para o adorar, para o louvar através de tantos testemunhos, né, que Deus tem feito. E a história dessa mulher me tocou muito na minha conversão
Pode sentar, queridos. Aqui tem mais lugar. Tem ali atrás também. Tem uma bolsa descansando ali. De quem que é? Da Fábio. Então pode tirar a bolsa. Glória a Deus. Se você quiser sentar ali para não ficar tortinha, fique em paz. Bom, então, nós vamos entrar aqui no livro de Josué. Estavam na frente da cidade de Jericó. Os espias entraram. E agora eu quero ler com vocês esse texto para vocês entenderem, para vocês conhecerem a história de Raabe. Amém? Então vamos lá. De Sitim enviou Josué, filho de Nun. Josué capítulo 2, desculpa. Diz assim a palavra. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Então entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Não estou falando de uma mulher qualquer. Não estou falando de uma dona de casa. Estou falando de uma prostituta, sim. Uma meretriz, uma mulher da vida, uma garota de programa, como você quiser chamar. Mas era uma mulher que vendia seu corpo, né? E cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e logo que saíram fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que conservareis a vida e a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Então eles responderam os homens: a vossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois tomarei o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo-nos à terra não atares esse cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Uau! Essa mulher era uma prostituta. Era uma mulher que ela tinha família, óbvio.
Mas ela devia ser uma mulher rejeitada até pela própria família, pela posição dela. Era uma mulher que levava homens para sua casa. A sua casa era um prostíbulo. Então, como é que ela ia morar com a sua família, né? Como é que os pais iam falar, bem-vindo, né? Você veio aqui dormir com a minha filha? O pai não ficava na porta recebendo dinheiro. Eu não sei. Pode até ser, né? Que isso acontecesse. Pode até ser que o pai morasse junto. Mas eu creio que pela situação dela, né, ser uma prostituta, porque naquela época existiam dois tipos de prostituta. A prostituta cultual, que não é o caso de Raabe, porque a prostituta cultual, ela dormia com os homens, gerava filhos e oferecia em sacrifício. Né? Os homens dormiam com essas mulheres como se eles estivessem dormindo com as deusas que eles adoravam. Então eram prostitutas cultuais, elas cobriam a cabeça, lembra de Tamar? Né? Cobria a cabeça, para que os homens, quando estavam ali tendo relações com elas, eles pensavam que eram... Só um minuto que está dando problema aqui no Instagram, queridas. Espera aí. Pronto. Então, eles pensavam que eram as deusas. Mas não era a condição de Raabe. Raabe, ela era uma meretriz, ela sustentava a sua família com o dinheiro que ela ganhava na vida, né? Não muito diferente dos dias de hoje. Não muito diferente do que acontece hoje. Queridas, eu não estou expondo mulheres e não estou acusando ou falando mal. Porque, infelizmente, existem mulheres que não tem outra solução para a vida delas. Também não estou defendendo isso, né? Estou expondo um fato que acontece. Existem mulheres que são tão sofridas, tão amarguradas na vida, que o único caminho que lhes resta é se prostituir para poder comer, né? E aí a pessoa acaba entrando nessa vida e não tem mais como sair, porque é uma coisa, né? Uma bola de neve, como o pecado, né? O pecado é até gostoso. E tem mulheres, o pecado é gostoso, porque se ele fosse ruim, as pessoas não caíam, certo? Se o pecado fosse ruim, ninguém estava pecando, né? Ele é gostoso, ele é bom. O diabo, diz a Bíblia que ele se apresenta como um anjo de luz, né? Para enganar até os escolhidos do Senhor. Então, muitas vezes nós caímos, por isso que Jesus nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? O Senhor Jesus, ele não pede para Deus não deixar vir a tentação, mas que não caia, porque a tentação sempre acontecerá até a volta de Jesus. Até Jesus buscar a sua igreja, a sua noiva, nós seremos tentados. Né? E porque o diabo quer roubar a nossa alma. Então, o pecado é a maneira dele nos roubar de Deus, de nos afastar do Senhor. Então, queridas, ela tinha uma marca, ela era rejeitada, ela era humilhada, ela era mal vista e ela não tinha esperança nenhuma de ter uma família. Ninguém queria se casar com uma prostituta, uma mulher da vida. Hoje em dia, a gente vê, né, algumas aí se casando, e glória a Deus por isso, né, consertando as suas vidas, mas a maioria, nenhum homem quer. Eu sempre falei, né, para as meninas, eu tenho 4 filhos homens. O mundo se moderniza, as pessoas evoluem, né, mas nenhum homem quer se casar com uma prostituta. Nenhum homem, eles escolhem sempre aquelas que são puras, aquelas que não têm uma vida promíscua, né, como uma prostituta. Então ela era uma mulher realmente, desde o princípio, ela era uma mulher rejeitada, mal amada, né? E ela era uma mulher que morava em cima do muro, queridos. Ela morava em cima do muro. Olha que interessante, né? Como Deus fala com a gente através da palavra, né? Quantas vezes nós ficamos em cima do muro, não é mesmo? Eu penso assim, que ela ficava ali no lado de fora, olhando lá para fora, olhando a imensidão daquele deserto, né? Porque Jericó era uma cidade murada. E ela, como ela disse para os espias, né? Ela ouvia falar que tinha um povo que era mais que vencedor. Tinha um povo que destruía os inimigos por onde eles passavam. E as pessoas tinham terror daquele povo. Porque aquele povo temia um único Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Então essa mulher, ela ficava ali em cima, vivendo a vida dela, porque ela não tinha mais como sair dali. Mas ela também olhava para fora e via as coisas acontecendo lá fora. Lá dentro ela não tinha perspectiva, mas lá fora ela tinha. E quantas vezes com a nossa vida é assim? A gente está tão afundado nos nossos pecados, na nossa vida, né, miserável do pecado, porque o pecado é uma miséria, e a gente fica tão acostumado com os nossos pecados,
Eu não estou falando, porque aqui, não estou falando assim que sobre a prostituição, mas eu estou falando sobre os pecados em geral. Quantas pessoas que são escravas da mentira, né? Quantas pessoas que são escravas da fofoca, pessoas que são escravas do roubo. Hoje existe um nome para isso, cleptomania, né? Pessoas que são escravas até de assassinos em série. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, queridas. Jesus morreu por todos. Aleluia. Morreu pelos assassinos, morreu pelas prostitutas, pelos bandidos, morreu por todos. Como Jesus falou, ele não veio para os sãos. Não existe unção na terra. Todos nós somos pecadores. Quem somos nós para julgar as pessoas? Nós estamos falando aqui de uma prostituta. Uma prostituta que teve um final maravilhoso. Um final, foi agraciada por Deus. Para ser uma das avós, tataravós de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles espias poderiam ter entrado ali e escolhido a casa de uma mulher pura, uma mulher virgem, como Maria. Maria precisava ser pura, porque ela gerou Jesus dentro da sua barriga 9 meses. Mas eles entraram, Deus os conduziu à primeira casa que estava ali. Eu creio que foi a mão do Senhor para mostrar a graça dele por nós, queridos. A gente não pode se achar melhor que ninguém, sabe? Só porque a gente tem uma vidinha um pouco melhor, tem um pouco mais de dinheiro, só porque a gente faz o bem no final do ano, ajuda os pobres, só porque a gente vem numa reunião dessa, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão pecadoras quanto os piores assassinos. Nós somos tão pecadoras, porque com a nossa língua, Jesus falou que com a nossa língua a gente também mata. Né? Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas quando você fala mal de um irmão, quando você xinga o teu irmão de burro, de tolo, de ignorante, de idiota, sei lá do que for, você está matando essa pessoa. Então, amadas, nós não podemos nos achar melhores que ninguém, porque todas nós somos alcançadas pela graça do Senhor. E essas pessoas que têm um pecado horroroso, né, aos nossos olhos, é óbvio, né? Elas também foram alcançadas pelo Senhor. As que se arrependem, as que se convertem, as que amam a Deus. O Senhor dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Você que está me assistindo, se você está nessa condição, receba esse amor de Deus agora no seu coração. Receba agora uma nova oportunidade de você se converter, se arrepender dos seus pecados, porque Jesus quer mudar a sua vida, em nome de Jesus. Então, às vezes, a gente fica em cima do muro, a gente fica ali olhando, a nossa vida não acontece nada, a do outro acontece. Ah, aquele casamento, você vive do testemunho dos outros, né? Ah, o marido da outra voltou, que bênção. Ah, o outro lá prosperou, a empresa do outro tá dando certo. Puxa, que legal, olha, a irmã ali, ela foi curada. Enfim, e você não vive os teus. Porque você está só olhando, porque você não tomou uma postura. E hoje nós vamos falar da postura que Raabe tomou, como ela alcançou, como ela foi alcançada pela graça do Senhor. Não é porque ela era bonitinha, não é porque ela era especial. Deus escolheu essa mulher para mostrar para nós o poder da graça do Senhor Jesus. Amém. O poder da graça de um Deus misericordioso. Aleluia. Que Ele não olha para o teu passado, mas Ele olha para o teu presente, para o teu arrependimento. E Ele tem um futuro maravilhoso para você, se você crer e obedecer. Amém? Então ela vivia essa duplicidade, né? E era confortável, ela estava ali se prostituindo, mas ela tinha na cabeça dela aquele povo. Ela ouvia as pessoas, ouvia. Ela era a mulher mais bem informada, né? Tipo, era um salão de cabeleireiro da época, né? Se existia, né, o Jornal Nacional, era na casa daquela mulher. Ela sabia tudo. Se você quisesse saber tudo que estava acontecendo ao redor, você ia lá. Porque os homens iam ali, eram prostíbulos. Eles bebiam e falavam e contavam tudo, e enfim. Então essa mulher sabia de tudo. E ela sabia o que estava acontecendo lá fora. E ela queria isso para a vida dela. Como ela quis. Por isso que ela agarrou aqueles espias e não soltou mais. Falou, agora é a minha oportunidade, né? Então ela foi. Vamos falar um pouco das características dessa mulher. Ela foi uma mulher hospitaleira. Ela foi uma mulher que recebeu aqueles espias com amor. Os escondeu, né? Então lá no versículo 4, ela diz assim, porém aquela mulher tomou os 2 homens, os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém
Eu não sabia de onde eles eram. Queridas, ela acolheu aqueles homens arriscando a própria vida, porque o rei mandou o povo ali na casa dela. Já tinha chegado nos ouvidos do rei que os espias estavam na casa de Raabe. E ela arriscou porque ela podia ser morta. Imagina. Acho que eu numa situação dessa, eu ia desfalecer. Ia começar a tremer e ficar paralisada. Né? Porque você corria risco de vida. E essa mulher falou, não, eles já foram. Olha, corre pra lá, eles foram pra lá. E ela escondeu aqueles homens ali em cima. Né? Então, ela arriscou a vida para salvar a sua família. Né? Mas essa hospitalidade dela trouxe um benefício maravilhoso para a vida dela. Queridas, quantas vezes Deus manda espias na nossa casa? Né? Quantas vezes Deus manda pessoas na nossa vida e nós as tratamos mal? Nós as ignoramos, não é verdade? Quantas vezes você nega, você fecha a porta para alguém? Eu já contei o testemunho aqui da minha mãe. Né? Minha mãe colocava mendigo para comer, não é brincadeira, eu era criança, para comer com a gente na mesa. Ela acolhia essas pessoas e um dia um profeta falou para ela, né, uma reunião, ele parou diante dela, começou a chorar e falou assim, como Deus ama a senhora. Porque ele falou assim, lembra aquele mendigo? Um daqueles, né? Lembra aquele mendigo que você acolheu? Pois era eu que estava ali. Então Jesus, ele nos fala isso na sua palavra. Quando a gente acolhe alguém, alguma pessoa humilde, que não vai trazer benefício nenhum para a gente, nós estamos acolhendo o próprio Jesus. O próprio Jesus. Então não despreze as pessoas que estão ao seu redor. Não despreze os pobres que estão ao redor. Não despreze aquelas pessoas que você acha que é chata, que quando entra por uma porta você já quer sair correndo pela outra. Essa pessoa um dia pode te trazer uma bênção. Pode ser um canal de Deus. Nós já falamos sobre isso, né? Lembra da história de Davi? Que nós contamos aqui. Procura lá, né? Que tá tudo gravado. Então, queridas, acolha, saiba acolher, saiba ser hospitaleira. Saiba receber as pessoas. A Bíblia fala que se você dá um copo de água para o profeta, o teu galardão é grande demais. Né? Um copo de água, né? Uma coisa pequena. Então diz assim, Gálatas 6, que tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém, amados? Tudo que você semeia, quando você é hospitaleira, quando você acolhe as pessoas, você vai colher coisas grandes, né? Quando eu me converti de verdade, eu nasci num lar evangélico, mas eu me converti com 34 anos, verdadeiramente, entreguei minha vida para Jesus e logo já abri minha casa para anunciar o evangelho. Coisas grandes o Senhor tem feito na minha vida. Passei por um grande deserto, mas eu estou tendo a colheita agora, né? Amém. Glória a Jesus, Deus é bom demais. Então, ela sabia, ela era uma mulher de visão, né? Ela estava ali no mundo, ela era bem informada e ela sabia que acolhendo aqueles homens, ela ia trazer para a vida dela algo poderoso, né? Às vezes nós temos que ser empreendedoras, querida, nós temos que ter essa visão, né? De onde ir, né? Lógico que a gente tem que ser hospitaleira com todos, tem que acolher a todos, abençoar a todos, mas tem coisas que são especiais. E essa mulher, ela sabia, né? Lá no versículo 9, ela disse assim aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia que Deus tinha dado aquela terra para aquele povo. As notícias correm, né? E ela, o que fez, o que moveu essa mulher foi o temor de Deus. Porque olha só as palavras dela. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ela tinha temor do Deus daquele povo. E foi isso que fez essa mulher tomar a atitude certa, queridas. Foi o interesse dela por esse Deus poderoso. Ela diz assim, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, né? Quando saís do Egito e que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Então ela começa a contar os grandes feitos do Senhor. E ouvindo desfaleceu o nosso coração. E ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando aqueles homens entraram, o pavor foi tanto que o rei lá, o rei Assou, pega esses espias, vamos fazer eles de refém, né? Porque o povo vai vir contra nós. Eles são a multidão. O Deus dele é poderoso, abriu o Mar Vermelho, afogou os inimigos.
Queridas, olha só que coisa interessante. O próprio povo de Deus que viu os milagres acontecer, presta atenção nisso, minha amada. O povo que viu o milagre acontecer, que viu o mar se abrir, depois fechar, que viu o maná cair do céu, esse povo não creu, reclamou, murmurou, mas essa mulher, ela quis. Sabe o que significa isso, queridas? Religiosidade. Muitas vezes a gente entra para a igreja, a gente se converte, a gente começa a frequentar a casa do Senhor e acha que a gente está muito santa, muito limpa. E começa a reclamar e começa a murmurar porque nada é bom, porque nada dá certo. Querida, toda vez que você reclama, você pode não reclamar contra Deus, mas se você reclama de alguma situação na tua vida, você está reclamando contra Deus. Você está mostrando para Deus que você não confia nele. Você está entendendo? E aqueles homens, eles mostravam claramente que não confiavam no Senhor. Qual foi o resultado para eles? Morte. Morreram todos no deserto. Ninguém entrou na promessa do Senhor. A murmuração, minha amada, vai fazer você morrer no deserto. Se você quer ser abençoada, agradeça ao Senhor em toda e qualquer situação. Para de resmungar, para de reclamar, para de ficar cutucando os outros para fazer as suas murmurações. Isso é pior ainda. Porque além de você se contaminar, você está contaminando os outros. Tem mulher, nós fomos no Mussis esse fim de semana, final de semana passado, né? E o pastor Josué estava falando sobre a mulher. Entra no link, depois eu mando para vocês. Sobre a mulher... Coveira e a parteira. A coveira afunda tudo que está ao seu redor, afunda a sua família, afunda o seu marido. Né? A esposa coveira que vive falando mal, reclamando do marido para todo mundo. Às vezes a mulher vai reclamar do marido para pedir oração e fala do marido. A desculpa é pedir oração, mas mete a boca. Eu acho que o seu marido nunca vai se converter. Me desculpa, querido. Porque você está enterrando este homem. Eu tenho que falar, né? Olha, ninguém melhor do que eu para falar de marido que era uma bênção antes de se converter, né? Mas, queridas, eu só pedi oração. De vez em quando, né, a gente não é de ferro, vai falar, ai meu Deus do céu, não aguento mais, Jesus. Mas o Senhor em tudo foi fiel. Amém. Às vezes eu caía, falava umas besteiras, depois ia correndo e falava, Senhor, me perdoa, meu marido é uma bênção. E eu orava o Salmo 1 em cima dele todos os dias. Ele é um homem que teme ao Senhor, não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. E eu falava o nome dele, declarava isso, e hoje ele é este homem. Oh, glória. Amém? Então, não seja uma coveira, seja uma parteira, traga luz, traga existência, abençoe a sua família, não reclama do seu filho, não fica falando mal do seu filho, da sua condição financeira. Eu tenho aqui mulheres que me acompanham há mais de 20 anos, elas sabem que eu passei, né? Deus me manteve nessa casa, foi por um milagre, não sei como, né? Olho para trás e falo, Jesus, o Senhor proveu, né? Falência, né? E o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. É você não murmurar, não afunde seus filhos. Ai, meu filho é rebelde, ai, meu filho é maconheiro, ai, meu filho não sei o quê. O sangue de Jesus tem poder. Minha filha tá não sei o que lá. Para! Começa a abençoar, começa a abençoar. Sabe por quê? Você fica amaldiçoando seu marido em casa, mas lá fora tá assim de mulher que quer. Porque a oferta é grande, né? Os poucos homens que existem no mundo estão ficando gay, então tá sobrando pouco homem pra mulherada, então elas estão matando o cachorro a grito. Desculpa aí os termos chulos, mas se você não abençoar o teu marido, se você não tratar ele bem, tá cheio de mulher que quer lá fora. Amém, querida? Então a gente tem que cuidar, tem que abençoar. Isso é não murmurar. Bom, enfim, vamos voltar aqui. E esta mulher, ela queria aquele povo. Então, amadas, não vamos ser mulher coveira, não vamos afundar nossa família com as nossas palavras. Outra coisa, ela era uma mulher piedosa, porque ela sabia que aqueles homens iam morrer se ela não os salvasse. O rei mandou. Então, ela escondeu, ela arriscou a própria vida em favor deles. Raabe também não foi egoísta. Ela pensou na sua família. Ela podia ter pego a salvação só para ela, né? Ai, tá bom, então. Porque eu tenho certeza, queridas, que a família não morava com ela naquele prostíbulo, não. Então ela podia ter pensado só nela, assim, esse povo me excluiu da vida deles.
Então eu vou... Agora eu lembrei de um testemunho de um servo de Deus. Hoje ele é pastor Paulinho de Jesus. Tem pessoas que conhecem. Ele era um travesti. E quando ele já veio pregar aqui na minha casa, eu amo muito a vida dele. Ele era um travesti e ele foi famoso na TV Globo, era o Paulette e tal. E ele tem um testemunho forte, se você colocar lá Paulette e testemunho, você vai ver. E ele falou, pai, ele era filho de pastor. Ele falou, pai, eu sou travesti, eu sou homossexual, vou sair de casa para não te envergonhar. E o pai falou, não, tudo que você tiver que passar, tudo que você tiver que passar, você vai passar aqui. Mas Deus tem um chamado na tua vida. Você vai ser um pastor. Você vai ser um homem de Deus. Sim. E aquele homem fez o nome dele aí na Globo, teve os momentos de glória e tal, e depois caiu, foi pro fundo do poço, e ali ele teve um encontro com Jesus e hoje ele é um pastor. Mas eu disse isso, né, resumi muito, por quê? Porque este pai jamais, o pai dele ia lá na boca profetizar na vida dele. O pai dele ia lá e não cansava. Quando ele chegava, oi pastor, e chamava ele de pastor e profetizava. Ele não saía por aí, ai meu filho agora é homossexual, ai o meu filho é um travesti, meu Deus, o que eu faço? Não, ele só profetizava e só orava. Imagina a vergonha deste pastor, de ter um filho nessa condição. Este é o segredo, minha querida. Profetize, não desista. Deus te deu uma família para você cuidar dessa família. Deus te deu uma casa, um lar para você cuidar do seu lar. Para de reclamar da roupa para lavar. Para de reclamar que a máquina enguiçou. Para de reclamar da louça. Passe a tua roupa com alegria. Eu no meu deserto aprendi a passar a roupa, cozinhar, arrumar meu cabelo, minha unha, tudo. E sem reclamar. Vamos lá, Jesus. Tem que passar por isso? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? É dessa maneira, queridas. Eu dou risada hoje, mas foi fácil? Não. Foi gostoso? Não. Fugi do shopping. Fugi de tudo que é loja, de tudo que é... Pra quê? Sabe aquela coisa do bêbado que é liberto da bebida? Você bota ele num bar, ele se acaba, né? Eu era consumista. Fugi do shopping e mergulhei na palavra de Deus. Essa foi a minha salvação. Oh, aleluia! Mas o principal disso tudo é que eu sempre coloquei minha família em primeiro lugar. Eu tive um momento na minha vida, porque eu passei por problemas sérios no meu casamento, de separação, de traição, de tudo. Nesse momento, eu olhei para os meus filhos, eu estava com 2 pequenininhos e um na minha barriga. Eu falei, Senhor, eu vou me sacrificar por isso. Minha mãe também se sacrificou por mim. Eu era a última de 7. E eu vejo o que ela fez por mim, como valeu a pena. Eu falei, eu não vou acabar com a minha família. E vou continuar, vou perseverar. Não foi fácil, querido. Não foi. Foi bem difícil. Perdoar, caminhar a segunda milha, perdoar de novo e de novo. E glória a Deus, que hoje ele é um homem restaurado, curado. Glorifica o nome do Senhor. Então, amadas, essa mulher ela não foi egoísta. Ela disse lá no versículo 12, agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Ela não pediu para ela falou para a família dela, a casa de meu pai, né? Então, ela devia sustentar a família, não sei, mas ela tinha um coração grande e bondoso. Queridas, Deus, ele olha para essas coisas. Ele não está olhando para as coisas que você faz, ele olha porque está dentro do seu coração. Os religiosos olham para a tua aparência. Os religiosos, eles olham para... Mas Deus está olhando para... Né? Eles olham para a tua aparência. Se você está muito arrumada, você é metida e fútil, né? Se você está mal arrumada, né? Você veio da ginástica direto pra cá. Ginástica é coisa velha, né? Veio da academia. Atividade. Da atividade. Eu falo ginástica, o povo do coral morre de rir de mim. Eu sou a veinha do coral. E as pessoas olham pra tua aparência e te julgam. A gente julga as pessoas. Quem nunca julgou pela aparência? Como a gente julga, meu Deus do céu? Mas Jesus olha pro coração. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor olha pro coração. E quando você tem esse amor dele por você, quando você recebe esse amor, quando você entende esse amor, você está pouco se lixando que as pessoas falam, deixa de falar. Não está nem aí. Eu quero é Deus, eu quero Jesus.
né? Deixa o povo falar, né? Então, queridas, existem umas promessas aqui. Olha só, Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Isso é bíblico. Eu tenho inúmeras, mas inúmeras passagens bíblicas para te mostrar como Deus salvou famílias. A Arca de Noé é uma. Por causa de Noé, Deus salvou a casa dele. Ah, queridas, Deus é bom demais. Quantas pessoas aqui eu, a minha casa, a minha família, eu tenho certeza que tem outros testemunhos. Basta uma mulher se converter. Está na mão dessa mulher, queridos. Deus me levantou para pregar para mulheres, porque Deus fez algo maravilhoso na minha vida, né? Eu tenho testemunho e tenho autoridade para falar sobre isso, porque a gente é senhor daquilo que a gente vence, e Deus quer fazer você também vencedora. Amém? 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ô Jeová. Como tem sido o teu relacionamento com aquelas pessoas que te perseguem, que você acha que te perseguem? Você tem abençoado? Vamos falar de sogra e nora de novo? Adoro falar sobre isso. Ui! O pessoal fala assim, ui! Né? Pois é essa daí que Deus colocou para tratar você, para tratar o seu caráter, para ver se você realmente é uma serva de Deus, para fazer você perdoar. Como é o teu relacionamento com as suas noras? Porque tem mulheres maduras aqui, né? Né? Não é fácil esse tipo de relacionamento. Nós já falamos sobre isso. Eu tenho uma pregação todinha que fala de nora e sogra. Não me lembro qual que é, mas procura lá que você vai achar. E, queridas, é algo assim. Foi uma das mulheres, essas mulheres meio ocultas aí. Amadas, que coisa tremenda esse relacionamento. Porque é Deus tratando. A mulher que teme a Deus, que tem Jesus Cristo no seu coração, como ela é trabalhada nessa área, né? E você tem que aprender a conviver bem com todos. Você tem amado essas pessoas, você tem sido luz para essas pessoas. Às vezes você ora por uma pessoa da sua família para ela se converter, mas a pessoa não quer nem saber de você, da tua religião, da tua igreja, porque vê em você um péssimo testemunho, né? Você não vive aquilo que você fala, aquilo que você prega. Atenção! Atenção! Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Hoje em dia está muito fácil descartar as coisas. Eu sou da época em que tudo que quebrava a gente consertava. Hoje em dia não, quebrou, joga fora. Para que consertar? Não vale a pena, compra novo, né? E essa mentalidade vai para todas as áreas da nossa vida. Ah, não amo mais. Como se amor fosse sentimento, fosse uma emoção, fosse aquela química de pele. Isso não é amor não, querido. Amor é sacrificial. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não inveja, não se vangloria, não fala mal, não arde ciúmes. 1 Coríntios capítulo 13, lê lá o que é o verdadeiro amor. Amar é se entregar, é se doar, é você morrer para que o outro viva. Foi isso que Jesus fez por nós. Morreu para nos dar vida. Aleluia. Então, esta mulher, ela deu alguns passos para a sua salvação. E tem um texto que exemplifica maravilhosamente bem toda essa história. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Abre aí. Romanos 10, 9 e 10. Você que está me ouvindo, ouça. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que interessante, né? Essa mulher, ela creu e confessou. Nós vamos ver aqui os passos que ela deu. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, as pessoas elas perecem porque lhes falta o conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 4.
Jesus fala, o meu povo perece porque lhes falta entendimento. As pessoas seguem religiões e nenhuma religião salva ninguém. Todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Está vivo e está aqui entre nós. Amém, queridos? Ele é o único caminho. E o caminho para você ser salvo é crer nele com o teu coração. Crer. E confessar com a tua boca. Rabi fez isso. É lógico que Jesus não estava, ainda não tinha feito a sua obra naquela época, mas tinha Deus Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Jesus estava ali, mas em espírito. Ele não tinha vindo ainda na terra. Então a primeira coisa, Raabe creu. A fé que estava em Raabe não estava naqueles homens de Israel. Não estava na primeira geração. A fé que estava nessa mulher. Só de ouvir, Jesus falou, bem-aventurados são os que ouvem. Bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Uau! Ele falou isso para Tomé, né? Que Tomé ele queria ver e Jesus, os buraquinhos lá na mão e tal, só acreditou quando viu. Falou, bem-aventurados que não veem, mas creem. Uau! É o nosso caso aqui. O que nos faz amar Jesus? O que nos faz crer no Senhor Jesus? É o Espírito Santo e a graça que está derramada. Aproveita isso, minha amada, porque já logo ele vai voltar, a graça vai embora e quem ficar, eu sinto muito. Ele está voltando. Está voltando. O mundo está acabando. Eu não sei quanto tempo vai durar. Pode ser agora. A gente tem que estar preparada. Então, no versículo 9, ela diz assim, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós, já li, né? Caiu sobre vós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Olha ela aqui crendo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do... Ela ouviu só, mas ela creu, gente. Olha que lindo isso. Ela só ouviu e ela creu. Temos ouvido que secou as águas diante de vós quando saís do Egito e tal. E o que ouvindo desfaleceu o nosso coração. E ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Senhor em cima nos céus, embaixo na terra. Uau! Uma mulher que cria em vários deuses, tinha um Deus para cada coisa ali, né? De repente crê num só, naquele que faz os grandes milagres, que é Deus em cima nos céus, embaixo da terra. Uau! Que confissão maravilhosa foi essa! Que confissão, ela temia o Senhor. Por isso que lá em Hebreus, essa mulher é muito citada na Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ela diz assim, pela fé Raabe, a meretriz, eles frisam, a meretriz, deviam botar um ex aqui, né? Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela fez isso porque ela não aguentava mais a vida dela e Deus viu isso no coração dela. Deus sabia. Deus sabe tudo, queridas. Deus olha o teu coração, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe o que você está passando. Ele vê a tua vontade de querer mudar, mas você não consegue. É uma coisa que te consome. Mas o Senhor está mandando espias na tua vida. Mensageiros do Senhor na tua vida. Para curar você. Para te dar um novo nome. Para te dar uma família nova. Para te dar um lugar, nova família da fé que te acolhe. Meu Deus, como a minha família da fé foi importante no meu momento de dor, de deserto. Como era bom saber que tinha gente orando por mim, que eu não estava sozinha. Que mesmo à distância, as pessoas se incomodavam comigo, se incomodam. Às vezes os nossos irmãos da igreja são mais nossos irmãos de verdade do que os da própria família. Né? Então, amadas, essa mulher... O nome dela está nessa galeria. Hebreus capítulo 11 são os heróis da fé. Pessoas que pela fé conquistaram grandes coisas. E ela não diz que ela não pereceu com os incrédulos. Ela não morreu com aquele povo de Jericó. Era um povo maligno, porque Deus mandou eles entrarem ali e destruírem tudo. Tamanha maldade que tinha naquele lugar. Não era para sobrar nem criança e nem animal. Porque eram frutos de abominações, fruto de pecado. Sabe o bonequinho Chuck? Sabe aquelas crianças demoníacas? Era isso que tinha lá. Porque para Deus mandar matar tudo,
Às vezes a gente lê o Velho Testamento e fala, nossa, que Deus era cruel, matava até criancinha. Mas a gente não sabe o que esse povo apontava. A Bíblia conta. Eles faziam coisas abomináveis e ensinavam os filhos a fazer essas coisas abomináveis. Ou seja, se ficassem os filhos, a maldição viria e retornaria. Então Deus falava, entre e acaba com tudo. Porque eu quero que o meu povo, que o meu nome seja glorificado através de vocês. Então essa mulher, ela não se contaminou com aquele povo. Ou seja, ela era contaminada, mas ela creu que havia uma saída para ela. Deus sabe do teu interior, Deus sabe das tuas lutas, Ele quer te tirar dessa, mas você precisa crer. Você precisa crer que existe um Deus que muda a tua vida. E você precisa aprender a dar esses passos de fé que essa mulher deu. Rabi confessou, ela reconheceu o senhorio do Senhor. O Senhor, ela chama o Deus de Senhor. Ele é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Ela reconheceu o domínio de Deus sobre todas as coisas. Não basta apenas você crer, mas você tem que confessar. Como é que você tem confessado a Deus na tua vida no dia a dia? Rabi fez uma aliança com Deus, né? Ela foi valente, ela pegou uma garantia. Ela falou assim, ó, vocês têm que me jurar, eu vou acolher vocês, eu tô arriscando a minha vida por vocês. Mas vocês têm que me garantir que a minha família também vai ser salva. Oh, que mulher maravilhosa. Ela não pensou só nela, ela pensou na família. Ela botou toda a família dentro do barquinho dela. É salvação aqui para todo mundo, né? Versículo 12 e 13. Jurai-me pelo Senhor como usei de misericórdia. Vocês também usarão de misericórdia. E ela pede essa garantia. Até que salvasse a sua família. Querida, Deus tem uma aliança com você. Faça essa aliança com o Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Rabi obteve, depois dessa aliança, ela teve uma promessa. Porque quando Deus faz uma aliança com a gente, Ele tem uma promessa. Há promessas maravilhosas. Jeremias 29:11, Deus fala assim, eu sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eis que Deus tem o melhor para você, minha querida. Deus tem promessas lindas para você. Quando você faz uma aliança com Ele. Quando você faz com que Ele seja o Senhor da sua vida. Quando você abandona, deixa para trás tudo aquilo que você creu que não levava até Deus. Quando você deixa de fazer as coisas abomináveis ao Senhor. Leia a palavra, porque lá está escrito o que é abominável para Deus. Anota aí, Deuteronômio capítulo 18, ele fala o que é abominável. O que Ele abomina. Leia em casa. Amém? Eu não vou entrar nisso, senão eu vou até amanhã aqui. Rabi teve uma promessa. Rabi obedeceu os espias. E aí ele diz aqui no versículo 18. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio escarlata à janela por onde fizeste descer. Recolherás em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos, toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes. Ou seja, obedece. Bota esse fio escarlate aí. E fica lá quietinha. Que nós vamos entrar, vamos destruir tudo. Se você sair para fora, eu não respondo por você. Fica aí. E se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Se você falar para as outras pessoas, a promessa, a aliança é para você e para tua casa. Não faz mais ninguém desse mal aí, desses demônios entrar aqui dentro. E ela disse, conforme as nossas palavras assim seja. Então despediu e se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Como Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. O que esses espias fizeram? Um símbolo do que aconteceu com eles na saída do Egito. Exatamente. Né? Um símbolo. Porque quando eles saíram do Egito, os pais deles, na verdade, né? Quando eles saíram do Egito, a praga dos primogênitos veio sobre todos. E Deus falou, entra nas vossas casas, vocês e as suas famílias, degolem um cordeiro, matem um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e esparja sobre os umbrais da sua casa. O anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos do Egito. Mas aquele que tiver o sangue nos umbrais da sua porta, o anjo da morte vai passar por cima. Aleluia! Aqueles homens foram e falaram para aquela mulher, agora você vai pendurar esse cordão escarlata na janela da sua casa.
Esse cordão simbolizando o sangue do Cordeiro derramado. Se você ficar aí quietinha, nós vamos entrar e vamos destruir tudo, mas vocês serão salvos. Você tem esse cordão na tua vida, querida. Você tem o sangue de Jesus. Essa é a prova da tua aliança com Deus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor disse que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa do Senhor. O Espírito Santo habita em você e faz você recordar dessas coisas. Aleluia. Mas outra coisa muito importante que essa mulher fez também, que esse cordão simboliza o teu pecado. Isaías 1,18 diz que se os teus pecados, mesmo que eles sejam vermelhos como a escarlata, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu os tornarei brancos como a neve. Oh, que maravilha, gente. O Senhor afunda os nossos pecados no fundo do mar, como diz o livro de Jeremias. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar e deles eles não se lembram mais. Não vai pescar pecado, queridas. Seja livre. Seja livre. Então essa mulher ela teve que expor o seu pecado ali na porta. Então quando você tem um encontro com Jesus, você tem que expor o seu pecado para fora da sua vida, para fora da sua casa. Amém. Tire ele da sua vida. Coloque ele ali simbolizado por aquele cordão vermelho, que o pecado é vermelho como escarlate. Denuncie esse pecado. Senhor, eu quero me livrar disso. Eu não quero mais ser uma assassina. Eu não quero ser mais uma ladra. Eu não quero mais ser uma adúltera, uma prostituta, uma fofoqueira, uma maledicente. Mentirosa. Uma mentirosa. Eu não quero ser uma mulher má. Eu quero que esse pecado saia da minha vida. Às vezes tem pecadinho oculto lá que ninguém sabe mais que você tem. Sei lá, como é que fala? Luxúria, vaidade, orgulho, soberba, que são pecados que as pessoas não veem, mas está ali, né? Pisa no calo, você, né? Então, queridas, tem que expor. Fala, Senhor, está aqui o meu pecado, ó. Eu confesso. 1 João 9 diz que se vocês confessarem os vossos pecados, se nós, né, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém, queridas? E aí, enquanto as muralhas caíam, elas estavam ali, a família dela todinha em cima do muro. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém. Porque você tem a marca do Cordeiro em você. Amém, querido? O mundo pode cair do teu lado. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido, porque você tem o sangue. Você já confessou os seus pecados e você recebeu a cura. Você recebeu a misericórdia. Você recebeu o amor de Deus na sua vida. Aleluia. 2 Crônicas 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Amém? Aqueles espias eram profetas do Senhor. Ela creu e ela obedeceu e ela foi salva junto com a sua casa. Ela colocou a marca ali, ela expôs o pecado dela. Aleluia. Isso é a graça do Senhor sobre a tua vida, queridas. Tiago 2, 24 e 26 diz assim: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse texto de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não é só obra social, mas é postura, é posicionamento de fé. Você crê, você toma uma atitude de obediência ao Senhor. De igual modo, Raabe, a meretriz, aqui de novo Tiago falando, a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e nos despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. É verdade. Amém, queridas? Tome atitude de fé. Ela ganhou, e terminando, Josué capítulo 6, no versículo 15, diz assim: e sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, versículo 16, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor nos tem dado essa cidade. Versículo 17, porém a cidade será anátema, será maldita do Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Uau! Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então aí você continua lendo Josué capítulo 6,
Eles entraram, queimaram tudo, destruíram tudo, animais, tudo. Versículo 25 diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito esse texto. Até o dia de hoje. E ela habita no nosso meio, né? Ela está no céu. Não vou dizer o espírito dela, mas a história dela habita no nosso meio. A memória de Raabe habita no nosso meio. Por tudo que ela fez. Amém, queridas? Por quanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó? O que é uma revelação agora que Deus está me dando? O que é esconder os mensageiros, querida? Abençoar aqueles que te abençoam. Quantas vezes a gente perde a bênção porque a gente expõe os nossos pastores? Porque a gente expõe não somente os nossos pastores, mas os mensageiros de Deus. Se você fica expondo, o pecado deles não é o teu problema. Às vezes a gente tem algum pastor aí que faz uma besteira, que enfim, né? E a gente mete o pau, né? E sai falando mal, e sai metendo a boca no pastor. Ah, pecador, porque ele rouba dinheiro do povo, porque não sei o quê. Não faça isso, minha amada, em nome de Jesus. Se este pastor está pecando, está errando, ele vai dar conta a Deus. E você vai prestar conta a Deus da tua boca, daquilo que você está falando. Não exponha ninguém. Não exponha. Seja grata pelos mensageiros que Deus envia na tua casa. Tem muita gente que sai na igreja falando mal do pastor que alimentou, que cuidou, que trocou a fralda suja, que deu comida, que ficou de madrugada orando, abençoando, saindo, falando mal, expondo o pastor, expondo a vida. Tem pessoas que o pastor coloca dentro da sua casa e sai falando mal para todo mundo. Isso não é acolher, isso é expor. Cuidado. Deus acabou de me dar isso aqui. Cuidado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que a tua boca fala mal dessas pessoas. Você está vendo que o pastor está pecando? Ore por ele, interceda por ele. Sabe por quê? Ele é parte do corpo de Cristo, assim como você é. E se uma parte está enferma, vai prejudicar todo o corpo. E teu papel é se colocar na brecha, é ser um antibiótico, é ser um antídoto contra o demônio que está entrando no corpo de Cristo para destruir. Amém, querido? Então, quando uma mulher toma um passo de fé e obediência, ela não somente salva a si mesma, mas salva a sua família. Ela foi honrada. Lá em Mateus 1,5, uau, diz o que aconteceu com ela. Porque essa mulher, ela se casou com um dos espias, chamado Salmão. Ela casou com ele. E Salmão, Mateus 1,5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou a Ruth, a Obed, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou quem? Davi. O rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, daqui foi mulher Urias, e de quem veio Jesus? De Davi. Queridas, ela lá em Ruth conta a história de Boaz. Boaz era um homem íntegro, um filho de uma ex-prostituta. Né? Aquele terminho pejorativo, filho daquilo, né? Então, ele era filho de uma ex. Às vezes eu ouço assim: ai, na igreja tem tudo que é ex. Ex-drogado, ex-maconheiro, ex-prostituta, ex-lado. Glória a Deus que tá cheio de ex. Né? A igreja dos ex, né? Aleluia! Que nós temos uma nova chance. Essa é a nossa esperança, amada. Ela gerou a Boaz, o resgatador de Noemi, de Ruth. Um homem íntegro, correto, honesto. Nós vamos falar sobre a história delas logo, logo. Ela saiu de cima do muro para salvar sua casa, sua família e mudar o seu futuro. Casou-se com Salmão, que era o príncipe de Israel. Foi mãe de Boaz, homem rico, resgatador de Ruth. Avó de Davi, o rei de Israel. Antecedente do Messias. Considerada uma heroína na fé, o nome dela é citado várias vezes na Bíblia. Uma mulher que usava seu ventre para gerar a morte, teve seu ventre mudado para gerar aquele que trouxe a vida eterna. Aleluia.
Amém, queridas? Ela ganhou um novo idioma, uma nova família, uma nova cultura e a aprovação de Deus na sua vida. É isso que Deus quer fazer com cada uma de nós. Você que está me ouvindo aí, está sem esperança para a sua vida, não se sinta assim. Deus tem um novo, mas você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Pendurar esses pecados para fora da sua vida. E o sangue de Jesus vai purificar. Sem arrependimento, sem confissão, não há salvação. Romanos 10, 9 e 10. Você tem que se arrepender. Que você é tão pecadora quanto o pior dos pecadores. Então o passado dessa mulher não determinou o seu futuro. Amém? O teu passado não determina o teu futuro. O teu passado ficou para trás se você se arrepender. O teu passado ficou para trás se você entregar a sua vida para Jesus. Amém. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mais um texto para você anotar aí, querida. Você que está anotando. Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo as carnes, as suas paixões, mas segundo o Espírito de Deus. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. A graça, se ela conseguiu, minhas amadas, nós vamos conseguir também. Oh, glória! Amém? O caminho é esse. Arrependimento, confissão e salvação. Eu quero orar por vocês. Amém? Feche os teus olhos. Você que está em casa, eu falei rápido, mas os textos você volta aí. Depois vai ficar gravado. Você volta e você vai pegar os textos. Acho que as meninas estão colocando aí nas mensagens. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a história de qualquer pessoa. Vamos orar, queridas, porque Deus, Ele quer transformar a tua vida. Amém. Pai Santo, eu oro, Senhor, por todas essas que estão debaixo de acusação. Por todas essas, Pai, que olham sempre para trás e não tem nenhuma visão do futuro, Senhor. Pai, essas que estão por caminhos tortuosos, porque a sua visão está para o passado. Estão presas, Senhor, nos seus pecados. Estão presas, Senhor, nas suas amarguras, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua libertação hoje. A libertação do alto. Que venham agora os teus anjos, Pai. Oh, Senhor, nós clamamos pelos teus anjos com espada de fogo agora, Senhor. Cortando todo o laço, cortando toda a corrente, cortando toda a cadeia que prendem essas mulheres, Senhor. Pai, eu peço que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha convencer cada uma de nós aqui, eu me incluo no meio. Se há algum pecado, Senhor, escondido, se há algo, Senhor, que tem desagradado ao Senhor, eu clamo, Espírito Santo, traga a nossa memória, traga luz para que haja conversão genuína, para que haja confissão de pecados, arrependimento. Nós queremos, Espírito Santo, você que quer, querida, põe a mão no teu coração, fala, eu quero, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser transformada por ti. Dá esse passo de fé, querida, põe a mão no teu coração e peça perdão ao Senhor, peça para o Senhor te transformar. Fala, Senhor, transforma a minha vida, muda a minha mente, Senhor. Eu quero a salvação de Jesus Cristo, eu quero receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. Oh Pai, eu clamo a Ti pela Tua misericórdia. Eu confesso que eu sou pecadora. Ore, querida, eu confesso que eu sou pecadora. Eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. E eu Te recebo nesta manhã, Senhor, como meu único Senhor, o meu único Salvador. E eu reconheço que não há outro caminho para me chegar ao Pai, para que eu tenha vida eterna, que não seja por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso, Senhor, que nesta manhã eu peço, me faça uma nova criatura. Eu declaro que as coisas velhas já passaram, tudo se fará novo na minha vida. Volta a minha visão para frente, para o alto, Senhor. Não quero mais olhar para trás, mas eu quero olhar para o Senhor. Oh Deus, passa o teu sangue agora, Jesus, sobre todas nós aqui, as que estão nos ouvindo pela internet. Passa o teu sangue agora poderoso, Senhor. Oh, vem trazer o renovo.
renovo, vem trazer libertação, vem trazer cura, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor, toda malignidade, tira de nós todo pensamento impuro, tira de nós, Senhor, toda maledicência, tira de nós, Senhor, toda atitude maligna, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Pai, cura o nosso interior. Pai, traz-nos salvação. Nós oramos em nome do Senhor.